Olá, que Deus abençoe a tua vida, do nome de Jesus, Pastor Michel Mendonça. Estou aqui para mais um vídeo para abençoar você, a sua família. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe esta mensagem, as outras também, para abençoar vidas, no nome de Jesus. E hoje eu quero ver com você se o ofício de apóstolo existe hoje em dia ou se não existe. A palavra de Deus diz em Efésios 4, no verso 11 ao 13, diz-nos assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, três coisas importantes aqui. Que o Senhor ele deu à igreja esses 5 ministérios: para o aperfeiçoamento, para o trabalho ministerial e para a edificação do corpo de Cristo. O que é um apóstolo? Apóstolo significa aquele que é enviado, aquele que é comissionado para uma missão específica. E muitos não sabem, mas na Bíblia há 4 níveis de apóstolos, 4 classes de apóstolos, é isso mesmo. O primeiro nível, ou a primeira classe de apóstolos, se encontra o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, parte B, diz-nos assim: Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, a primeira classe de apóstolo na Bíblia se encontra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda classe de apóstolos na Bíblia vem os apóstolos do Cordeiro. É isso mesmo, os apóstolos do Cordeiro. Quando Judas Iscariotes tira a sua vida, então os apóstolos ali vão escolher alguém para assumir o lugar de Judas que havia morrido. Só que não poderiam escolher qualquer pessoa. Havia ali umas qualificações importantes que eu quero observar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versos 21 e o 22. Diz-nos assim: É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então não poderia ser qualquer pessoa. Tinha que ser alguém que foi testemunha do ministério de Jesus, que foi testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí então foi escolhido Matias para assumir ali o lugar de Judas Iscariotes. Então, esta é a segunda classe de apóstolos na Bíblia, os apóstolos do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. A terceira classe de apóstolos da Bíblia é o grupo ali onde o apóstolo Paulo se encontra, se encaixa, que é os apóstolos de fundação, mas que não são ali os apóstolos do Cordeiro, ok? São aqueles apóstolos que lançaram doutrinas fundamentais do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu uma boa parte do Novo Testamento, mas Paulo não foi um apóstolo do Cordeiro. Paulo não conviveu ali, não seguia Jesus. Não foi testemunha ali do ministério de Jesus e da ressurreição de Jesus. Porém, Paulo, ele lançou ali as doutrinas fundamentais do Novo Testamento junto com os demais apóstolos ali do segundo grupo ali, que são os apóstolos do Cordeiro. Então,
Paulo se encaixa no terceiro grupo aqui de apóstolos, terceira classe de apóstolos, que são os apóstolos de fundação, que fizeram parte ali da fundação, das partes doutrinárias da igreja, porém não faziam parte ali dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você conseguiu compreender? A terceira classe de apóstolos são os apóstolos de fundação, que fizeram parte ali da fundação, que lançaram as doutrinas fundamentais do Novo Testamento, porém não eram os apóstolos do Cordeiro. Esta é a terceira classe, então, onde o apóstolo Paulo se enquadra, se encaixa. E também há a quarta classe de apóstolos, que são os apóstolos não fundacionais, que não lançaram ali os fundamentos da igreja, da doutrina do Novo Testamento. Então, se formos analisar em todo o Novo Testamento, mais pessoas são chamadas de apóstolos, mas não lançaram ali as doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Então, eles são chamados apóstolos não fundacionais. São os apóstolos não fundacionais. E hoje existe sim apóstolos. Eu entendo que os apóstolos de hoje são os apóstolos não fundacionais. E se encaixa na quarta classe de apóstolos. Aleluia! Eu entendo assim, que os apóstolos de hoje são os apóstolos não fundacionais, porque já foi lançada ali a fundação, já foi lançada ali as doutrinas fundamentais do Novo Testamento. Não precisa mais, não há como aumentar e nem como diminuir. Aleluia! Então, voltando aqui em Efésios capítulo 11, ou melhor, Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, que o Senhor deu 5 ministérios aqui: o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, visando o quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu pergunto para você, isso já aconteceu? Não aconteceu ainda? Então, o ministério apostólico continua valendo. Aí você pergunta se, pastor, o senhor não acha que há muitos exageros? Aí eu respondo para você, se há exagero, se não há exagero, o ministério apostólico continua valendo, ok? O Senhor Jesus deixou os 5 ministérios, e os 5 ministérios estão atuantes na terra, estão aí para servir o corpo de Cristo, para abençoar as vidas, para que haja o amadurecimento do corpo de Cristo, como diz-nos a palavra de Deus, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 ministérios são válidos ainda, tá? Se porventura o ministério apostólico não existisse mais, os outros demais ministérios também não existiriam, ok? Nós não podemos confundir o ministério lá, os apóstolos do Cordeiro, os apóstolos de fundação e os apóstolos não fundacionais. Eu entendo que os apóstolos que existem hoje em dia são os apóstolos não fundacionais. E eu acredito sim, pela palavra de Deus, a palavra de Deus nos sustenta, nos dá essa base, que há sim hoje em dia o ministério de apóstolo, assim como há também o ministério de profeta, de evangelista, de pastor e mestre. Aleluia! A Bíblia diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso não aconteceu ainda. Então, os 5 ministérios continuam valendo, continuam existindo em nome de Jesus Cristo. Tá? Que Deus abençoe você. Acredito que a sua dúvida foi esclarecida, ok? Forte abraço para você. Deus abençoe no nome de Jesus. Um abraço.